Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao terceiro episódio do Ouça Mais Alto, o podcast quinzenal do Google Cloud sobre diversidade, equidade e inclusão. Meu nome é Melina Lopes, sejam muito bem-vindos e eu estou aqui com a Flávia Garcia, Rede de Diversidade, Equidade e Inclusão do Google para América Latina e Canadá, que vai nos acompanhar hoje mais uma vez. Bem-vinda novamente, Flá. Obrigada, Melu. Oi, pessoal. Que bom estar aqui de novo. Hoje vamos falar sobre cultura. De acordo com o dicionário Michaelis, cultura se define como um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Mas essa é uma definição que se volta para as pessoas. E quando falamos de empresas, para mim cultura é o que está embaixo da nossa pele, ou imperceptível, a forma em que fazemos as coisas em uma organização. E é aí que entra o termo cultura corporativa, velho conhecido de muitos líderes. A cultura corporativa, ela representa os valores e comportamentos que, dentro de outras coisas, contribuem para a formação de um ambiente social dentro da empresa. Neste caso, ela é constituída pelo repertório de políticas, procedimentos e posicionamentos da organização. Não se constrói uma cultura corporativa do dia para a noite. Esse deve ser um trabalho constante que envolve diálogo, abertura e iniciativas de afirmação. Para líderes e para profissionais de recursos humanos, esse pode parecer um processo abstrato. Afinal, não existe uma fórmula mágica que determine como uma empresa deve proceder para atingir esses resultados. Então, eu queria falar sobre como a cultura corporativa influencia nas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Flá, o que define uma cultura corporativa onde tem um senso de pertencimento? Melu, é um tema super importante e, na verdade, vai ser a grande medida de sucesso, né, das nossas políticas de diversidade e inclusão. É como as pessoas realmente estão se sentindo no dia a dia, né? Então, uma cultura inclusiva seria uma cultura em que todos tenham vozes, né, todos possam falar a sua experiência, contar o seu ponto de vista e essa experiência seja respeitada, seja incluída e seja ouvida. Esse conceito abstrato, a gente consegue medir através de alguns indicadores, como, por exemplo, a gente pode perguntar para os nossos empregados, para os nossos colaboradores, como eles se sentem à vontade de ser quem eles são, eles conseguem assumir riscos, né, mesmo sabendo que a opinião deles pode ser diferente da opinião da maioria, eles se sentem ouvidos, eles se sentem respeitados, né, eles se sentem respeitados como profissionais e como seres humanos. E aí o Google, há pouco tempo, né, desde o ano passado, tem feito uma parceria com o Instituto Joe Powell, que é um instituto nos Estados Unidos que faz várias pesquisas sobre esse senso de pertencimento mesmo. E a gente publicou há pouco tempo nossos resultados com alguns insights bem interessantes do que faz uma pessoa se sentir incluída e se sentir pertencente àquela cultura ou não. Muito bom, exatamente. O projeto é The Belonging Project e foi feito pelo professor e o diretor do The Othering and Belonging Institute. Ele é um professor na UC Berkeley, dos Estados Unidos. Muito, muito bom também a mensagem dele sobre como criar culturas de pertencimento, como a gente vai co-criando espaços de pertencimento, é muito legal. Então, fica a dica também, como a Flá estava falando. Criar uma cultura inclusiva é diferente de desenvolver um quadro de colaboradores representativo. A gente já falou sobre isso um pouquinho no nosso primeiro episódio do podcast. A diversidade é algo que pode ser mensurável com dados mais facilmente, mas quando falamos de cultura e cultura corporativa, obter marcadores que exemplifiquem o desempenho da empresa é algo muito mais difícil. Então, falando mais em termos de liderança, como os líderes podem lançar um olhar crítico à própria cultura corporativa, identificando pontos de desenvolvimento e traçando estratégias para atingir os resultados desejados? Eu acho que o primeiro ponto seria essa parte de medição, né? Ter uma estratégia clara de como a gente vai medir isso, né?
E aí a gente tem toda uma parte, né, de quais são as perguntas que podem ser feitas, mas também como a gente vai tratar esses resultados, né? As pessoas vão se sentir à vontade de responder, a gente tem uma preocupação com privacidade, né, e respeito àquelas informações que é muito importante. E aí eu acho que baseados nos resultados que forem feitos, a gente pode pensar em estratégias. Então, por exemplo, o resultado pode ser, olha, eu entendo que a cultura dessa empresa é inclusiva, mas dentro do meu time de trabalho eu não me sinto. Então, parece, né, um resultado como esse pode indicar que a gente vai ter que trabalhar muito ali no nível do manager, né, do time mesmo, do gerente direto, das equipes, no sentido mais do dia a dia ali, né? Então pode ser o contrário, pode ser, olha, dentro do meu time eu me sinto muito à vontade, mas eu não vejo essas políticas acontecendo. Então a gente vai ter que repensar, né, empresarialmente, né, no nível da corporação. A gente consegue pensar, a gente consegue comunicar e consegue articular esse sentimento de pertencimento e de inclusão. Então acho que a primeira medida é medir, né, esses resultados e a partir daí desenvolver estratégias muito claras em relação a isso. E tem um fator que é muito importante também, que eu acho que a gente, além, né, de querer aumentar esse sentimento de inclusão em geral, a gente tem que ter uma preocupação também de como os grupos diferentes estão se sentindo, né? Então, além de ter, né, o mais próximo possível do ideal, a gente quer que os grupos também tenham uma experiência mais próxima possível. Ou seja, que a gente não tenha um grupo que se sinta mais à vontade do que o outro, né, porque isso também determina como é a nossa cultura de diversidade. Se tem um grupo que consistentemente está falando, olha, eu me sinto super bem aqui, eu me sinto ouvido, eu me sinto valorizado, e um outro grupo falando que não, também é um indicador que nossa cultura não está ideal. Né? Então, sempre pensar nesses dois objetivos, como a gente se aproxima o máximo possível desse ideal, né? De todo mundo se sentir bem, mas também que os gaps entre as experiências sejam os mais próximos possíveis, né? Que a sua experiência não dependa da sua identidade de alguma maneira. Perfeito, Flá. Uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava sobre medição e dados, é muito importante quando a gente vai coletar esses dados se perguntar o que você vai fazer com eles, se você realmente vai acionar sobre eles ou não, porque muitas vezes a gente acaba pensando que a gente pode perguntar qualquer coisa e essa informação é muito sensível para muitos dos colaboradores, para outros pode ser algo muito simples, para uma pessoa heterossexual declarar que ela é heterossexual talvez não seja um esforço como para uma pessoa LGBTQIA+. Então, realmente pensar como esses dados vão ser usados, a proteção desses dados para as pessoas que não querem dividir eles amplamente na empresa também é super importante. Super importante, Menu, você tocou um ponto super importante. Até porque, se a gente falar ainda de grupos que são historicamente, né, subrepresentados nesse nosso mundo corporativo, pode ser o caso que você seja a única pessoa LGBTQIA+, do seu time, né, da sua organização, do seu andar, do escritório que você está, né? Então, a gente tem uma preocupação grande, sim, da gente tratar essas informações com muita confidencialidade e um respeito muito grande, que isso é a identidade das pessoas, né? Muito importante a provocação de realmente sentir nas reuniões, por exemplo, qual é a voz que está sendo mais ouvida, qual é a voz que está sendo interrompida, mas também para quem tiver, por exemplo, uma PME e não quiser conduzir estas pesquisas que são muitas vezes caras, vocês também podem extrapolar dados de um monte de pesquisas que já estão disponíveis sobre cultura corporativa e diversidade no Brasil. Uma pesquisa, por exemplo, do Boston Consulting Group, a BCG, reforça essa ideia de que cultura e diversidade estão interligadas e quanto mais diversidade tem, mais positivo é e mais rentável é também. Só para dar alguns exemplos também e vocês fazerem um pouco essa pesquisa de procurar os dados que já existem, mas como a Flá falava, muitas vezes não precisa do dado em si, e vocês podem ver exatamente dentro da sua própria cultura corporativa quem está sendo silenciado, quem está sendo ouvido, quem está sendo promovido mais rápido, etc. Os colaboradores geralmente aprendem a cultura corporativa de uma empresa ao interagir com seus ambientes de trabalho, né? O ambiente presencial permite que o clima organizacional de uma empresa possa ser sentido de forma muito mais fácil. Entretanto, isso pode mudar com a transição para modelos de home office ou híbridos, onde a penetração de comunicações institucionais é mais difícil e o contato com colegas de trabalho é menor. A gente tem sentido muito isso
no último ano e meio com a pandemia, né? E esse é um ponto que líderes devem ter em mente, mesmo após a pandemia e a retomada das atividades presenciais, que gostaríamos muito que seja em breve. De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria Cushman & Wakefield, 74% das empresas brasileiras pretendem continuar com o modelo de trabalho remoto mesmo após a retomada econômica, exigindo a elaboração de estratégias efetivas e de longo prazo por parte dos gestores, sobre toda esta questão de cultura, né? Então, Flá, eu queria falar um pouquinho sobre como o Google está se preparando para o cenário pós-pandemia em cenários remotos ou híbridos. Conta pra gente um pouco. Claro, Melu, a gente está exatamente nesse momento, né, dado que em alguns países a pandemia já está mais controlada do que em outros, a gente está nesse momento repensando esse futuro do trabalho, esse novo modelo, né, de trabalho híbrido ou remoto ou presencial, né. A gente anunciou há pouco tempo, então, que a gente quer manter algum tipo de flexibilidade e trabalho remoto, né, para os nossos funcionários. A gente também percebeu, a gente tem ouvido, né, que não, aquele modelo de todos os dias no escritório não faz sentido para todo mundo, né? Ter o espaço é importante, mas para algumas pessoas ter essa flexibilidade é super importante. E eu acho que é muito nessa linha de que funciona tanto para aquele time, né, entendendo que alguns times e alguns tipos de trabalho, essa relacionamento pessoal, né, estando no mesmo ambiente, vai fazer mais diferença do que para outros, e para alguns Googlers também, né, a gente tem alguma parte, né, até há pouco tempo a gente teve algumas conversas com a comunidade de pessoas com deficiência, não só dentro do Google, né, mas falando com essa comunidade, e a gente percebeu como muitas vezes trabalhar de casa pode ser muito mais confortável no sentido de todos os espaços são adaptados, né, tudo já está muito funcionando para aquela deficiência específica. Então, pode ser o caso também de que para algumas pessoas, e eu estou falando de pessoas com deficiência, mas pode ser pessoas que moram em outros lugares, né? Eu estou dando um exemplo que foi o que a gente conversou semana passada, há pouco tempo dentro do Google, mas pode ser qualquer tipo de comunidade, né, qualquer tipo de pessoa, que talvez faça sentido ficar em casa e esse trabalho remoto funcione muito bem para aquela função e para aquela pessoa, né? A gente tem pensado muito também como isso tem a ver com a nossa tecnologia, com as nossas ferramentas, como a gente pode criar ferramentas de trabalho que incentivem essa colaboração, mesmo remotamente. A gente tem aprendido muito no ano passado, né? Acho que esse ano de todo mundo em casa foi muito um impulso para a gente realmente pensar nessas ferramentas. E também a gente continua... acho que o principal aprendizado é como a gente integra, né, essa flexibilidade e essa possibilidade de pessoas diferentes terem estilos diferentes de trabalho e a gente ainda assim conseguir adaptar para maior colaboração. Tem vários tipos de aprendizados que a gente foi fazendo no ano passado que eu acho que no retorno para o nosso escritório, para esse futuro de trabalho, a gente vai cada vez mais se aproximar desse modelo mais híbrido. Absolutamente. Para mim, como argentina morando no Brasil, realmente esse tipo de flexibilização serve muito, né? Como pessoa imigrante e como pessoa de um grupo subrepresentado também. A gente conversou um pouco sobre como realmente tem pessoas que preferem o trabalho totalmente remoto, mas tem outras pessoas que, desde suas próprias casas, podem se sentir alheios às suas equipes e às rotinas das empresas. Mas esse pode ser um desafio confortável também. De acordo com a pesquisa O Futuro do Trabalho do Brasil, conduzida pelo Google Cloud em parceria com a IDC, 75% dos entrevistados afirmam que, com o auxílio de ferramentas colaborativas como o Google Workspace, eles conseguiram se sentir mais conectados a pares, equipes e outras áreas da empresa. A tecnologia pode, então, auxiliar e reverter esse cenário da falta de conexão entre pessoas, vencendo barreiras geográficas e aproximando instituições e pessoas. Muito além de tomar decisões, líderes também são um vetor de cultura corporativa de uma empresa, né? São para eles que as equipes olham quando buscam referências sobre como conduzir sua carreira e como se comportar em situações adversas. Mas, falando em liderança, a presença de perfis de grupos subrepresentados nessas posições mais de liderança e mais sênior ainda é pequena. Podemos usar dados da US Bureau of Labor Statistics como referência. A agência governamental norte-americana, que coleta dados referentes ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, realizou em 2020
o levantamento que mensura o perfil dos profissionais que ocupavam cargos de gestão. Os resultados revelam uma grande disparidade de etnias nessas posições. A grande maioria dos líderes, e quando falo maioria, grande maioria realmente 83,4% desses líderes eram brancos, apenas 8% se identificavam como negros, 5,8% como asiáticos e 10,7% como latinos. Então, Flá, como a presença de líderes de grupos subrepresentados pode realmente mudar um ambiente? Bem, Melu, acho que você tocou um ponto super importante, né? Que a gente pode falar em representação em geral, né? Como a gente está em relação a grupos subrepresentados historicamente, mas é super importante fazer esse corte também de como essas posições estão na liderança, porque elas falam tanto de cultura, né? Voltando àquele ponto de quem é promovido, né? E também acho que fala sobre essas, pensando em estratégias específicas de atração de talentos para essas posições mais seniors, né? Ou que detêm mais poder. Então, eu acho que a gente sempre tenta pensar por esse lado, de imaginando uma mesa, né? Com essa figura de uma mesa em que a gente está tomando uma decisão, quais vozes estão naquela mesa, né? E entendendo que por mais que a gente tenha boa vontade, por mais que a gente, né, não é sobre individualmente valores ou qualquer coisa assim, né, ter uma mesa diversa, né, com vozes que possam trazer experiências diversas, necessidades diversas, vai ter mais valor. Então, essa mesa onde estão tomadas as decisões de liderança, que muitas vezes são decisões muito estratégicas da empresa, ou de qualquer organização, né? Eu estou falando de empresa aqui, mas a gente poderia pensar em política, a gente poderia pensar em ONGs, a gente poderia pensar em organizações civis, né? Ter um ambiente em que todas as vozes possam ser ouvidas, as experiências possam ser ouvidas, independente do nível hierárquico, é tão importante quanto, né? E a gente consegue também perceber que várias decisões vão ser tomadas se aquelas pessoas, né, daquele grupo puderem influenciar as grandes políticas da empresa. Então, se a gente, por exemplo, acabamos de falar de futuro do trabalho, né? Se a gente fosse tomar uma decisão baseada num grupo dominante, talvez para um grupo dominante que, né, hoje em dia é muito masculino, né, tem uma classe social específica, tem uma raça específica, tá no escritório significa uma coisa, né? Mas talvez para um grupo que seja muito, né, distante dessa norma de dominância, tá no escritório pode significar outra coisa, né? Então, eu sempre falo, né, eu sou uma mulher negra, né, o que significa eu, né, tá num ambiente corporativo versus o que significa um homem branco tá num ambiente corporativo e como, né, essa experiência de passar pela recepção, de passar pelo, né, o segurança pode tornar o meu dia a dia muito mais tenso do que o dia a dia de um colega meu, né, que tem outra identidade. Então, eu acho super importante a gente conseguir garantir que essas vozes sejam ouvidas e uma maneira muito, né, importante e efetiva de fazer isso é garantir que essas pessoas estejam na liderança, né, tomando as decisões, ou pelo menos, né, sentada naquelas mesas em que as decisões estão sendo tomadas. Perfeito. Eu gostaria de encerrar o nosso podcast de hoje falando sobre valores, porque eles também definem e moldam a cultura de uma empresa. No caso do Google, os nossos 3 valores estão baseados no respeito. Flá, nos conta um pouquinho sobre eles e como outras empresas podem pensar nos seus valores na construção da sua cultura? Claro, Melu. Então, os 3 valores do Google, né, os 3 respeitos do Google que a gente fala muito, respeito ao usuário, respeito à oportunidade e respeito um ao outro, né, que em inglês a gente fala respect each other. O que eu gosto muito desses valores que eu acho que eles são simples, né? Acho que traz um senso de não estamos falando de coisas muito complexas, a gente está falando de coisas muito simples e que atuam muito no dia a dia, né? Então, em todas as decisões que a gente for tomar, sejam elas decisões interpessoais ali, voltando ao nosso exemplo da nossa mesa de trabalho ali, que voz está sendo ouvida, né? E como a gente vai respeitar um ao outro, mas também de respeito ao usuário, né, que é muito o centro, né, com essa visão de ser client-oriented, né, de pensar como os nossos usuários, como os nossos clientes vão usar esses produtos, e também, ao mesmo tempo, entender que as oportunidades, né, estão aí. Então, eu gosto muito de pensar como é simples e como deixa claro do que a gente está falando. E o que eu acho que os valores, eles são
de uma empresa, é muito nesse lugar mesmo, de valor, o que é valorizado nessa cultura, né? E aí, quando a gente vai criar esse statement, quando a gente vai colocar no papel, né, qual é a importância da gente repensar o que essa cultura, o que esse lugar vai valorizar, o que esse lugar vai recompensar, o que esse lugar vai entender que é sucesso, né? Então, a gente, no caso do Google, né, e o respeito um ao outro está muito ligado com os temas que a gente falou nesse podcast, de respeitar as vozes diferentes, de garantir que todo mundo se sinta à vontade, né? Com uma frase muito simples, mas que quer dizer muito, e que esse lugar está falando, olha, aqui a gente quer que esse tipo de comportamento seja valorizado, né? Então, eu acho que é muito voltar para a palavra mesmo, né? Ali para o que significa a palavra valor e pensar como que o nosso... O que aquele statement de cultura, aquele statement de valores vai reconhecer e valorizar numa cultura corporativa. Adorei, Flá, e realmente é muito importante pensar como os valores vão afetar o dia a dia da cultura corporativa e como eles interagem com os nossos valores também de diversidade, equidade e inclusão. Espero que vocês tenham aproveitado o podcast de hoje e nos vemos daqui a 2 semanas. Muito obrigada. Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Ouça e acompanhe na sua plataforma de áudio preferida.